19, a partir do dia 20 em diante, começa a apertar. E vocês estão vendo que Israel está passando também por uma purificação. Israel está passando pelo seu pior momento. Mas Israel, prezado telespectadores, precisa também se purificar. Precisa se purificar. Eu estive 7 vezes em Israel e é bom vocês saberem que lá em Tel Aviv existe muita prostituição. É bom você saber disso. É bom saber que existe muita mulher vendendo o seu corpo, né? É bom você saber também, prezado telespectador, que existe muito homossexualismo. E esse tipo de comportamento traz o pecado mais profundo do povo de Israel. E o povo de Israel, prezado telespectador, precisa passar por essa dor, precisa passar por essa angústia, precisa passar por estas lágrimas. Mas a mão do Eterno não permitirá que Israel sofra além daquilo que é permitido. No capítulo 14, eu quero que você pegue a sua Bíblia. No capítulo 14 do livro de Zacarias, eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero que você acompanhe. Prefiro que você pegue a Peshita. Gente, é importante você ter a Peshita na sua mão. Então, eu quero que você pegue a Peshita e eu queria que você lesse comigo exatamente na Peshita. Você tem, no capítulo 8, o capítulo 14, alguns aspectos sobre os judeus, sobre Israel. E estes aspectos mostram, prezado telespectadores, as dores de parto que Israel está vivendo. O pior momento de Israel. Mas muita gente está me ligando, desesperado, preocupado com Israel, né? Preocupado com o Irã, o eixo do mal ali, o Satanás controlando o próprio situação que é um eixo em dominó, né? Ali são vários países que estão ao redor de Israel, que quer ver a sua destruição, entre eles o Iêmen, né? O Egito também, a próprio Hamas, a faixa de Gaza ali, o Líbano ali do lado, a Síria, enfim. Na verdade, o mundo inteiro, prezado telespectadores, estão apreensivos em relação ao povo de Israel. Todos estão preocupados. Todos estão vendo a situação se desenrolar. Todos estão, prezado telespectadores, preocupadíssimos do que está para acontecer, do que vai acontecer. Zacarias, o profeta, ele falou algo que me impressiona. O profeta, ele menciona, eu vou aqui citar de cabeça, mas depois eu posso passar um texto para você, no capítulo 14, desde o versículo 8, tá? De Zacarias, né? A gente chama Zacarias, no capítulo 14 de Zacarias, nós temos aqui, prezado telespectadores, algo surpreendente. O Eterno falou que, exatamente no capítulo 12 ou 14, eu vou ler aqui para vocês, o peso da palavra de Yud-Heh-Vav-Heh sobre Israel. Adonai Baruch Hashem Kadosh, que estende o céu e que funda a terra e que a forma. O rua no homem dentro dele. No versículo 12 diz: Eis que eu farei de Jerusalém
um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Incrível, gente. E também para Judá. Esta profecia, prezados telespectadores, está se cumprindo diante dos vossos olhos. Porque tanto Judá, tá? A gente chama Judeia, tanto Judá está sendo atacada constantemente por terrorista. Tem que ter uma proteção constante sobre o povo de Judá. Assim também, prezados telespectadores, é muito bom vocês saberem que Jerusalém, ele é um copo de tontear. Por que todos os povos estão voltados para Jerusalém? Porque o Eterno fez de Jerusalém um copo de tontear. Todos os povos ao redor, um copo de tremor. Exatamente porque Jerusalém tem um mistério, tem um grande segredo. E o segredo de Jerusalém, prezados telespectadores, é exatamente um só. Que segredo é este? Alguém sabe? Ali é o local onde existe o Tamid. O que é Tamid, Shimon? Tamid é o local, prezados telespectadores, a palavra Tamid é de etimologia hebraica, que significa habitação, adoração. Kavanot, adoração. Dedicação, oração. A melhor palavra seria adoração. Amor, ahavá, tudo está envolvido na palavra Tamid. Quero dizer também para vocês, prezados telespectadores, ali, eu queria ouvir de vocês alguma coisa, em Jerusalém. Adonai habita lá. Adonai Kadosh, o Todo-Poderoso, habita ali. Vocês entenderam? Por que o Eterno levantou Jerusalém como um copo de tontear, de tremor para todos os povos ao redor e também para o mundo inteiro? O mundo está assombrado com Jerusalém. O mundo está assombrado com Israel. O mundo está apavorado com Adonai, com Israel, com Jerusalém. Dentro de Israel e Jerusalém. Mas o mundo está apavorado com Jerusalém por causa de uma única coisa, prezados telespectadores. Porque lá Adonai habita. A presença do Eterno. Os demônios, prezados telespectadores, não suportam. Os demônios não gostam. Os demônios ficam loucos, apavorados. Os reptilianos, desde que nossos pais foram banidos na diáspora, no ano de 70, quando Tito espalhou todos os judeus sobre a face da terra e matou milhões de judeus dentro de Jerusalém. Naquele tempo, a Shekhinah do Eterno, que morava ali, prezados telespectadores, a presença do Eterno, que estava dentro de Israel, dentro de Jerusalém,
a kavod do eterno. A melhor, a kavod então foi em kavod, acabou a kavod. Adonai foi para onde, durante o período em que o povo de Israel foi embora. Durante o período em que o povo de Israel saiu na diáspora e saiu para diversos países, Grécia, Madrid, Europa, até chegar em Portugal e depois Brasil. Eu faço uma pergunta para você. Para onde foi a presença de Adonai? Para onde foi a Shekhinah do Eterno? Para onde foi a Kevod? Acho que você já entende a palavra Kevod. Para onde foi, prezado telespectadores, a Kevod de Yah? Alguém tem a resposta? Alguém está ligado ao que nós vamos falar? Para onde foi a Kevod do Hashem? Para onde foi? Tinha que ir para algum lugar. Eu acredito que ninguém sabe. Mas quando os nossos pais saíram e se espalharam por todas as nações, não foi somente o povo de Israel que foi exilado, mas a própria Shekhinah, a presença do Eterno, também foram com eles para o exílio. O próprio Eterno também foi exilado. O próprio Eterno, prezado telespectadores, andou com o povo de Israel, errante, triste, em países após países, sendo uma piada para as nações do mundo, sendo um conto de jocanice, de piada, de ódio. As calúnias que levantavam contra o povo judeu. Até hoje levantam também calúnias contra você, judeu. Não só contra naquela época, mas hoje. Particularmente, eu sou vítima de muitas calúnias. E isso aconteceu na minha vida durante todo o período. Foi assim que Satanás conseguia matar os judeus em alta escala. Era assim que Satanás, prezado telespectadores, conseguia destruir cidades após cidades. Tenho conhecimento histórico que a Igreja Romana entrava em cidades judaicas e destruía e matava. Tenho referências bibliográficas. A Igreja Romana matava a cidade toda. Mulheres, crianças, homens, eles o chamavam de, como é que eles falavam? Hereges. Chamavam de hereges. Rabinos se preparavam durante a noite para a morte. Junto com todo o povo, passava a noite em oração, até o amanhecer, quando os pagãos, a Igreja Católica, cristianismo, o podre cristianismo. Então, o cristianismo, prezado telespectadores, queimava todos daquela cidade. E assim aconteceu na Europa, em Portugal, também no Brasil, em Pernambuco, nas regiões mais remotas da Bahia, também aconteceu. Quero citar também em 1492, em Madrid, por Torquemada, também na região de Lisboa. Quero citar também nas regiões ao longo de milênios. Foi um período negro, mas quero trazer a vocês o conhecimento que durante este período, a presença do Eterno, a pessoa do Eterno, a Shekhinah do Hashem, estava com o povo de Israel. Aonde os judeus sofressem, Adonai sofria juntos.
aonde o povo de Israel fosse, os Adonai estava junto. Quando a Igreja Católica levou o povo judeu para o Holocausto, quem mandou matar os judeus na Segunda Guerra Mundial, que é a terceira, em 1942. Na verdade, quem mandou matar foi o próprio Papa. A Igreja Romana não quer que o mundo saiba disso. Mas um livro que vocês podem aí anotar e ler para que vocês tenham conhecimento de causa. O nome do livro é O Papa de Hitler, se referindo, prezado telespectadores, a Pacelli. Pacelli foi aquele que se tornou o Papa Pio XII. E Pacelli, prezado telespectadores, este Papa, a pedido de Hitler, porque quem botou Hitler no poder foi ele. Ele e Franz van Papen. Era um holandês. E Pacelli, um italiano. Eles que botaram Hitler no poder. Foram eles que pegaram Hitler e prepararam, investiram dinheiro em Hitler. E quando Hitler se tornou o primeiro-ministro, automaticamente ele pediu a cabeça dos judeus. Sempre quando levaram o nosso povo para o Holocausto, para as câmaras de gás, a Shekhinah também foi com eles. O povo sofria, a Shekhinah sofria junto. Quando, por incrível que pareça, em 1947 a 48, quando o povo judeu voltou para casa, voltou para o seu território e voltou para Israel, sua morada, cumpriu-se o que está escrito no livro de Hosea, capítulo 6, versículo 1, quando Hosea disse: por acaso uma nação pode nascer em um só dia? Antes que Israel existisse, antes mesmo que desse a luz aos filhos, já nasceu. O profeta, ele ali fez uma alusão que aquele dia ia acontecer. Era o dia em que Israel, em um dia só, Israel veio e nasceu em um só dia. Quando foi lido a carta da ONU, aonde deu autorização para o Estado de Israel, o Estado judeu, pudesse voltar a se constituir para o lar do seu povo. Cumpriu-se o que está escrito em Devarim, Deuteronômio, também nos profetas menores, Abacuque e outros profetas, onde diz: por acaso eu fiz a ferida e eu mesmo sararei. Eu espalhei o povo de Israel. Foi a própria Shekhinah, prezado telespectadores, foi a própria Shekhinah que espalhou o povo de Israel. Mas a própria Shekhinah também trouxe de volta o povo de Israel. Em 1948, Israel, então, entra no cenário mundial. Em um só dia, a nação nasceu novamente, voltou para a sua pátria. E então, prezado telespectadores, uma série de mentiras tem caído sobre o povo de Israel. Eles matam os palestinos, estão matando as crianças, são genocidas. Até o próprio presidente atual do Brasil está fazendo isso, jogando toneladas de mentiras e calúnias, né? Como vocês sabem, tudo é mentira. O povo judeu ajuda, faz de tudo. Se o povo do judeu não se defendesse como Lula tem esperado, a expectativa, o povo judeu não mais existiria. Neste momento atual, o momento está caótico para Israel. O momento está difícil, mas Israel
passou por esta dor e passou por esta angústia, por esta lágrima que Israel está passando, é exatamente para o momento mais importante da sua vida, que é a sua purificação. A purificação de Israel é a preparação para o recebimento do Mashiach. A purificação de Israel, muitos lugares em Tel Aviv está sendo destruído, muitos prédios, os assassinos de Teherã, do Irã, os aitolás, miram na população local, como vocês viram nas imagens. Contudo, prezado telespectador, é bom saber que eles são assassinos, mentirosos, ameaça dizendo, desta noite Israel não passa, vamos jogar mais de 1000 mísseis, tudo trabalhando o mesmo aspecto que Satanás sempre, a carta que ele usou na sua manga, a mentira. Satanás, ele usa a mentira para intimidar, destruir, matar. É isso que ele usa. Ame Israel Rai. É uma música que a gente canta. O povo de Israel vive e está vivo. Estamos acompanhando cada movimento, cada passo. Cremos que Adonai permite a dor sobre Israel, exatamente para que este momento da vinda do Mashiach se concretize o mais urgente que possível. As nações estão iradas com Israel, porque, na realidade, o problema não é Israel, o problema é a morada do Eterno. A morada do Eterno em Jerusalém é algo que irrita os demônios. A guerra não acontece em um plano físico, aqui na base física, prezado telespectadores, é somente uma materialização do que acontece no plano espiritual. Na realidade, os melahins como Michael, Rafael, Uriel e também Gabriel, Michael e todos os exércitos lutam lá em cima intensamente. Há uma guerra invisível que vocês não podem ver. Mas no momento em que ocorrer a inversão, que os céus vermelhos entrar aqui na nossa atmosfera, as ondas eletromagnéticas desaparecerão e então vocês verão, através do terceiro olho, glândula pineal, tudo que era oculto. Vocês vão ver os melahins trabalhando, os anjos trabalhando intensamente. Vocês vão ver o oculto. Vocês vão ver coisas que nunca os seus olhos viram. Vocês vão ver como é que funciona tudo lá em cima e aqui embaixo. Atualmente, os melahins, prezados telespectadores, exercem uma grande e desesperada energia. E há uma promessa da palavra do Eterno, que nos últimos dias da história humana, Adonai vai fortalecer os 4 melahins, a Uriel, a Gabriel, a Michael e a Rafael. Esses 4 anjos serão fortalecidos, mais ainda fortalecidos, porque atualmente Satanás, ele não está brincando. Ele sabe que não tem mais para ele. Ele não consegue mais fazer a inversão. Ele sabe que o juízo é eminente. Então, ele deseja destruir Israel. Porque se ele destruir Israel, ele destrói a presença do Eterno. As profecias, então, não se cumprem. Mashiach não volta. Não acontece a nova terra. Vocês entenderam, então, por que Satanás está tão desesperado para destruir, matar, detonar, caluniar
É cada barbaridade que a gente lê na internet. Pessoas blefando contra Israel. Mulheres, homens de todas as espécies e nações, com um ódio profundo, jogando para fora todas as brasas vivas da sua falta de conhecimento, daquilo que ensina pela sociedade, daquilo que a Globo Lixo ensina para eles. Mas é importante você notar a que horas já estamos da noite. O relógio já está batendo a meia-noite. Eu avisei para vocês. Agora volto aqui com força. Avisei para vocês que a partir de junho, final de junho, eu falei isso, final de junho, julho, agosto, só vai aumentando, como a pressão de uma panela que se coloca no fogo, a pressão de uma panela de pressão, assim também os acontecimentos, o frio, a grande quantidade de situações que se conecta ou se caracteriza na inversão, tudo a questão da frequência Schumann, tudo vai aumentar o processo. Vocês vão sentir isso diante dos vossos olhos. Por quê? Porque o quarto reino já está saindo. O período já está chegando. O quarto nível já está vindo para levar-nos para o quinto nível. Sempre o número 4, prezado telespectador, tem uma importância espiritual gigantesca. Sempre o número 4 tem uma importância muito grande. Primeiro, são 4 letras do nome de Yeshua. Todo mundo sabe. E somando dá 8. Também o número 4 está presente nas 4 letras do nome do Eterno. Yud, Re, Vav, Re. Gente, exatamente 4 letras. O número 4 tem uma importância gigantesca no contexto profético. Também o número 4 é composto das letras da Torá. Leva o número 4. Se você pegar um menorá, quem tiver um menorá aí na sua casa, vocês poderão pegar o menorá, prezado telespectador, e você pode ver que a base do meio, o centro é que sustenta as hastes. Por isso que se fala que o Eterno é um só. Mas presta atenção, se você contar da ponta do menorá, tanto da esquerda como da direita, e contar 1, 2, 3, no centro, você vai ter o número 4. Também do outro ponta, se você contar 1, 2, 3, você também vai ter o número 4. Vocês podem perceber que há uma gigantesca. Dentro do menorá, você encontra, então, as 4 letras da esquerda e da direita, que dão 8. Assim também, a palavra Torá, Yeshua, Adonai e Yud-He, Vav-He, que é as 4 consoantes. Né? Então, gente, o número 4, ele é um número que chama a atenção para a era messiânica. Incrível, cada era preparando para entrar o número 4, são para as dimensões, são para a vibração, encontrar a preparação daquele ambiente, daquele mundo, daquela situação. Por exemplo, nós temos aqui também que até chegar a Yeshua, a terra passou por 4 Mashiach. Depois de algum tempo eu quero falar sobre isso com profundidade. Né? Cada Mashiach, em cada era, representado por uma letra da Torá. Exatamente as 4 letras de cada nome. Do Yeshua, do Yud-He, Vav-He, de Adonai, Kadosh, Torá também. Então, cada letra, ela representa uma vibração frequencial de cada época, tá, gente? De cada período. Por exemplo, na época de Noa,
Nós tivemos a letra do nome Kadosh, que era Yud. Noa, em documentos achados dentro de Curã, a região perto ali de Engendi. Eu tive muitas vezes, posso dizer, dezenas de vezes em Engendi. Tive bastante vezes lá em Israel. Lá foi achado, então, que Noa não era humano, ele era filho de uma mulher com Lameque. Por quê? Porque o Eterno separou um DNA melhor, porque a terra tinha tão se corrompido, gente. A corrupção era tão grande na época que não sobrou mais ninguém. E quando a humanidade, quando o indivíduo, prezados ouvintes, chega ao nível máximo, qual é o nível máximo? Vamos ver quem se lembra? Já falei. Qual é o nível máximo? Qual é o nível máximo, gente? Ninguém 50. lembra? 50. 50. Quando isso, 50. quando 50. chegou no nível máximo, quando chegou no nível máximo, não tinha como salvar mais. O povo era corrupto demais na época de Noa. Existia muita mulher, metade cavalo. Homens também. Existia muita mulheres e homens que eram metade homem, metade serpente. Havia muita mudança genética na época, muita tecnologia avançada na época. Era a época em que o Eterno teve que pegar o seu DNA e colocar em uma das esposas de Lameque. Interessante, né? Adonai colocou em uma das esposas de Lameque. Não procurou outra pessoa, procurou um homem que era temente a Adonai. E nenhuma das esposas dele, ele tinha só duas, então ele colocou ali o DNA dele. Isto foi uma prova tremenda que já havia, e isto está escrito nos livros de Corã. Ali foi a época quando Noa nasceu, gente. Foi a época, por incrível que pareça, foi a época do Yud. A mesma coisa, foi a vibração do Yud. É muito grande. Quando o Yud vem, a vibração é gigantesca. O mundo se iluminou com a presença de Noa. O mundo ficou maravilhado com a presença de Noa, né? Então, prezados ouvintes, aconteceu mesmo a mesma coisa aqui na Terra, no planeta Terra, na antiga Terra nossa, que era completa, era um anel completo, né? Os 9 anéis eram juntos. Os 9 anéis eram todos completos aqui em nosso domo, em nosso bloco. Na primeira terra, quem morava aqui eram os filhos de Elohim. Era o período do Yud, da letra Yud. A vibração era linda, maravilhosa. Por isso que o período era de céus vermelhos. A presença, a Shekhinah, a alegria, era grande no período da primeira terra. Assim também com Noa. Assim também com Noa, o período que Noa nasceu era um período lindo, maravilhoso. A terra ainda produzia frutos, montanhas de esmeralda, seu Farney. Montanha de esmeralda era exposta para fora, de rubi, ouro. O ouro existia como montanha naquela época. As pedras eram moles. E as pessoas, os esqueletos não desapareciam, os ossos não eram consumidos pela terra. Era um mundo maravilhoso, era o período da iluminação, o oxigênio era com um pouco mais de ozônio, por isso que aí está o segredo da longevidade, porque as pessoas viviam tanto por causa da oxigenação. Prezados ouvintes, o oxigênio era muito forte naquele período, era muita oxigenação. E então, prezados telespectadores, a primeira terra também teve os filhos de Elohim.
Incrível é que na letra Yud da primeira terra e na letra Yud aqui na nossa terceira terra, aqui na terra, no período de Noa, ambos as pessoas eram brancos, cor de leite, olhos azuis. Assim também era Noa. Incrível essas duas convergências. E a terra era linda, maravilhosa, total, né? Mas, infelizmente, no período, assim como foi em Noa, assim também na primeira terra, encheu-se de violência, de maldade, de corrupção, e os céus continuavam vermelhos, ninguém precisava de comida, as comidas era à vontade, nem hotel, nem dormida, a vida era plena, mas era o povo ingrato, ruim. Os filhos de Elohim se transformaram em demônios. Assim também foi nos dias de Noa. A situação na primeira terra foi tão dramática, prezado telespectador, que foi necessário que Adonai intervisse e destruísse completamente, através da inversão do campo eletromagnético, com tudo que tem direito, com os 3 dias de escuridão, e destruiu a todos, a tudo. Quando eu li a primeira vez este cenário, eu fiquei assombrado com a descrição, com a loucura, a angústia daqueles que estavam vivos com tanto vigor, altos, gigantes, né? Na primeira terra, os homens mais altos alcançavam a 96 metros de altura. 96 metros de altura. Os filhos de Elohim eram altos, gigantescos, o seu DNA era puro. As árvores eram gigantes. Elefantes eram mais ou menos cerca de 4, 5 metros de largura e 30 de comprimento. Não é exagero, foi achado as ossadas desses animais. Era um mundo diferente, era um mundo da primeira terra, gente. A primeira terra. Assim também nos dias de Noa. Adonai teve que intervir. E no ano de 1646, Adonai fez com que as águas superiores e as águas que tem na base inferior da terra abrisse os portais do abismo. E então veio as águas e tomaram toda a terra. Quando automaticamente terminou aquela punição, só estava Noa, a sua esposa, e os seus 3 filhos e as 3 esposas. O DNA deles era melhores. Assim também na primeira terra, prezados telespectadores, todos morreram, mas alguns ficaram. Alguns gigantes conseguiram escapar. Muitos foram para o interior da terra e moraram e fizeram moradas na base subterrânea do planeta, alguns naves espaciais. E então, quando inverteu-se, não era mais céu vermelho, então entrou-se na segunda terra. A segunda terra já foi a letra Re, a segunda letra do nome do Eterno, a letra Re, né, que são Yud Re Vav Re. Nesta segunda terra, na letra Re, foi o período do egoísmo intenso. Foi o período mais terrível de egoísmo. Um período negro. O egoísmo era tão grande. Foi o período também dos grandes heróis, dos grandes reinos. Temos muito a que falar sobre este período. Talvez eternidades até para descrever tanta coisa, histórias. Foi o período também da Atlântida, os reinos de Lemuia, as grandes tecnologias. Foi a época, assim como a letra Re do nome do Eterno é em forma de um portal, tá? É em forma de um portal. Foi o período de transportes, de portais.
tecnologias avançadas, armas poderosíssimas. Entre essas temos aqui aquele Thor, aquelas figuras que você vê em desenhos animados, existiram. Thundercats, eles existiram, gente. Né? O poderoso Thor, com aquele martelo que bate. Todas essas tecnologias, gente, existiram. Não era mentira. Não era de maneira alguma. Mas a corrupção foi tão grande, prezados telespectadores. A corrupção foi tão intensa, de tal maneira que Adonai novamente ocorreu depois de 6.000 anos, no período dessa segunda letra Re. Adonai teve que intervir. E eles todos pereceram. Todos pereceram. Mas ficou muitos ainda debaixo do chão e em naves em cima. As naves. Quem foi nas naves se salvou. E novamente veio a terceira terra. Já é a terceira letra, que é a letra Vav. Foi o período dos filhos do Eterno de Adão. Desceu aqui para poder serem disciplinados. O planeta Terra é um local de disciplina. O planeta Terra é um local de dor, é um local de tarefa, é um local de aprendizado, é um local da libertar-se do ego, do egoísmo. Esta é a terceira terra. Assim também na época de Noa. Na época de Noa veio o terceiro período, que foi o período do Vav. Assim também na terceira terra foi o período do Vav. A letra Vav, para quem não sabe, significa 12, ou filhos. Assim também, como foi na época de Abraão, que nasceu a fé, a emuná, né? Anima a mim, be emuná shelemor. Eu creio, né? Na emuná, na fé, nasceu a fé pura através dos filhos de Abraão, o período que foi formado os filhos, o povo de Israel, a santidade deste povo. Assim também no período de Adão, os filhos do Eterno, estava aqui na terra. Você pode perceber, prezados telespectadores, que a cada período formava um bloco dimensional. Nas terras, a cada período da terra, por exemplo, no primeiro período, que era a letra Yud, era 100%, a terra era toda, era 100%, todo o planeta. Mas no segundo período, já foi cortado uma terça parte da terra, uma terça parte. Já começou a diminuir. No período da terceira terra, que Adão desceu, foi cortado mais terça parte da terra. Por isso que ficou 24 horas. Foi por isso que ficou 24 horas. Foi tirar, era 36 horas. E então tirou mais 12 horas, aí ficou 24 horas. É impressionante isso. Por isso que o número 24 aparece tão fortemente, é conhecido, né? E então as dimensões foram melhorando à medida que foi avançando, né? Então foi o período o período da primeira terra foi Yud, o período de Noa foi o Yud, o período de Abraão foi a letra Re. O período de Abraão foi a letra Re. O período da segunda terra, da tecnologia, também foi a letra Re. Tá, gente? Já o período de Adão, a terceira terra, já foi a letra Vav. E o período aqui da terra foi o período de Moshe, a letra Vav. A letra Vav tem um significado espiritual de ação, poder, que significa o número 6, tá? A letra Vav tem um significado, uma dimensão gigante. Assim também, aqui na terra, veio e nasceu o quarto Mashiach. O primeiro Mashiach, a letra Yud, Noa. O segundo Mashiach, a letra Re, Abraham, né? Que é o homem da circuncisão, da aliança, da brite, do pacto. O terceiro Mashiach, Moshe, a gente chama de Moisés,
Ele é o terceiro Mashiach, o homem do Vav. Foi ele que tirou aquele Vav ali na casa de Itro, que a gente chama de Jetro, né? Casou com Zípora. E então foi o período do Vav, do poder, da manifestação do Eterno. Ah, gente, é muito lindo isso. E então avançou para o quarto período. O quarto período, o quarto Mashiach, era exatamente Yeshua. Yeshua é o quarto Mashiach a descer. O quarto Mashiach desceu antes. E então a próxima terra é a quarta terra. A quarta terra, o quarto Mashiach, representado pela letra Re. Aí ficou Yud, Noah, Re, Avraham, Vav, Moshe, e outro Yud, e outro Re, Yeshua. Aí ficou Yud, Noah, Avraham, Re, Moshe, Vav e Yeshua, Re. Yud, Re, Vav, Re. O quarto Mashiach vem antes. Agora o mundo se prepara para a quarta terra, aonde vai ter o trono do Eterno, vai ser o centro de comando. Então, o que vocês estão vendo hoje, prezados telespectadores, são as dores de parto para nascer a quarta terra. A vibração dela vai ser muito gigantesca, mais do que a primeira, mais do que a segunda, mais do que a terceira. Por quê? Porque vai ser a vibração das 4 consoantes. As 4 consoantes vai vibrar nesta terra. Ela vai ser o centro. Ela vai ser o centro. Vamos habitar exatamente no jardim do Eterno, aonde a próprio Eterno habitará diretamente com todos os que vencerem. Para isso veio primeiro o quarto Mashiach. E então agora nós estamos entrando nestas dores de parto. E o período agora é negro. O profeta Zacarias 12 diz: farei de Jerusalém um copo de tremor para todas as nações. Aqueles que por acaso for contra elas, eu o despedaçarei. No dia que Israel for destruída, o caixão do Eterno sai. O Eterno morreu. Se Israel for destruída, prezados telespectadores, é porque Adonai abandonou por completo a esperança de homens e mulheres santos. Mas não se preocupe, Adonai não abandonará o seu povo. Adonai está no comando. O que está acontecendo agora em Israel é exatamente para a sua purificação. Muita destruição, como vocês estão vendo, muita lágrima, crianças gritando, eu vi, muita dor. Mas está chegando a hora. Com certeza, Adonai, Baruch Hashem, vai destruir o poder, o próprio povo iraniano, estão clamando para que a IDF, os exércitos israelitas, liberte o povo judeu. Liberte o povo do Irã, desculpa. Os próprios povo do Irã estão clamando para a libertação, gente. Para a libertação do povo do Irã, que estão escravos. O regime destas religiões, desculpa ser sincero, o regime destas religiões, o regime do cristianismo. Quem é a mãe do cristianismo? Agora quero ouvir de sua boca. Quem é a mãe do cristianismo? Samira. Vaticano. É Roma, né? Vaticano. Roma, né? Vaticano. Roma, Babilônia. Quem é a mãe das religiões do ateísmo no mundo inteiro? Vamos lá, você. Quem é a mãe, né, das religiões? É Roma. Babilônia, Roma, ele é a mãe. Quem é a mãe do islamismo, prezado telespectadores? É Roma, né?
Quem foi que deu a luz ao Islã? A Mohammed. Foi Quem Roma, foi né? que deu a luz ao Islã? Foi Roma. Quem criou o Islã não foi os muçulmanos. Foi Roma que criou. Foi Roma que criou todas as religiões da Terra. Todas essas religiões, gente, todas vão desaparecer. Todas essas religiões, prezados telespectadores, elas vão deixar de existir. Todas as religiões. Babilônia será destruída completamente. Todas as almas que neste mundo desencarnaram e não fizeram a sua passagem lá para cima, também serão presas e serão punidas no Sheol. Todos vão ter que dar conta. Todos vão ter que suportar o juízo. O juízo ali mais temido pelos demônios, pelos Anunnakis. Eles sabem que vão enfrentar o juízo. O que está acontecendo agora nunca aconteceu. O que está acontecendo com Israel é porque chegou a hora do juízo. Satanás sabe também que enfrentará os juízos. As almas que desencarnaram e não subiram também enfrentará o juízo. Os homens também enfrentará o juízo. Bem-aventurado os que se purificam, bem-aventurado os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro e guardam seus mandamentos. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua. Porque é chegada a hora do seu juízo. No capítulo 18 de Guiliana, Apocalipse, fala sobre este momento do juízo. Como é importante a hora do juízo. Quando se diz, adorai a Elohim, e lhe dai kevod, porque vinda é a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das águas. Adonai está chamando a atenção da humanidade. Chamando, clamando. O que você está vendo no Irã é porque chegou o momento do juízo dos Ayatollahs. Mas não se esqueça que Babilônia também vai ser julgada. Babilônia vai ser castigada. Os que o apoiam serão destruídos. Os seus papas serão mortos e levados para o mais profundo do Sheol. Todos os reptilianos também não tem como eles fugirem. Vão ser jogados em juízos. Hanoque, no livro de Hanoque que tem na Peshita, fala também sobre este momento do juízo, esta hora do juízo, de uma forma gigantesca. No livro de Hanoque fala que estes anjos serão lançados no abismo e um torvelinho de fogo, parecendo um livro, que roda ao sentido horário e sentido anti-horário. Eles rodam e eles vão caindo no abismo sem fim. Sem fim. Depois eu entendi. E eles vão caindo, e aquele fogo queimando. E eles vão caindo. É incrível o castigo dos anjos. Na realidade é porque eles, na realidade, estão ali parados. Mas devido não ter o campo magnético, a impressão deles é que está caindo eternamente. Infelizmente, tenho que citar o nome dele. Infelizmente, tenho que dizer para eles que eles enfrentem o juízo de Adonai sem vacilar,
Aceite seu destino, Azazel. Aceite seu destino, Samaziasá e outros que estão com eles. Aceite, porque é fruto daquilo que vocês fizeram. Anjos caídos, vocês têm que pagar o que fizeram. Não pense que o Criador é mau. Vocês colheram o que plantaram. Que Adonai possa abençoar você, meu irmão. E adorai a Adonai. E lhe dá toda kevod, porque vinda é a hora do seu juízo. A quarta terra está chegando. O quarto Machia também está chegando. Todos estão chegando de vez. Já ouvimos as músicas no ar. Já estamos ouvindo as pegadas de um Elohim que está se aproximando. Já ouvimos as pegadas de um Elohim que já está se aproximando da terra. Já sentimos as pegadas. Muitos já sabem as datas exatas. E no tempo certo, todos os santos de Adonai saberão o dia e a hora em que a nossa libertação vai chegar. Todos os humanos, todas as religiões, terão que enfrentar a hora do juízo. Vinde, e é chegada a hora do grande juízo. Quantos aqui estão acompanhando a situação lá de Israel? Deixa eu ver agora quem está acompanhando. Quem é que está acompanhando? Prezados telespectadores, deixa eu ver quem está acompanhando. Ninguém? Todo mundo, né? Eu estou. O seu Farne está acompanhando. Alguns estão preocupados, eu também. Estou acompanhando tudo, né? Mas querem fazer alguma pergunta? Um abraço aí na Isolete, na prima, Josué, Paulo. Até Paulo está assistindo, né, Paulo? Oneide. E hoje tem até uma quantidade boa, tem 8 pessoas. Amém. Né? São pessoas escolhidas para ouvir o que tem que ouvir, né? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Ninguém? Ninguém quer perguntar nada? Todos entenderam, então? Todos entenderam? Todos entenderam, gente? Não entenderam? Então, não sei se vocês entenderam a mensagem desta noite. Entendi, João. Entendi. A bronca das bombas atômicas vai ser agora ou depois? Entendi. O Eterno está o Eterno tá purificando as pedras. Está lapidando. É uma lapidação. É a lapidação. Seu Farney, pode perguntar. Seu Farney. A bronca das bombas atômicas vai ser por agora ou vai ser em outra bronca? Em outra confusão? Olha, está nas mãos do Kadosh. Não posso arriscar quando vai ser. Mas percebo que o domínio dos Yaitolás acabou. Israel não vai deixar o Irã enquanto não destruir os Ayatollah. E não tem conversa, não tem acordo mais. Agora, se vai explodir bomba atômica agora, ninguém sabe. Quando, não posso entender. Mas eu percebo, eu estou assustado, porque tão rápido está acontecendo. Tudo. Tão rápido está acontecendo. Os juízos estão rápido demais.
Amém. Bom, prezados telespectadores, estamos... Ô, Neide, pois não, Neide? Shimon, essa questão, né, da quarta terra e do quarto Mashiach, né, que está chegando, isto vai acontecer mais intensamente quando tiver total inversão magnética? Acredito que sim. A sua colocação foi sábia. Isso vai acontecer mais intensamente, ou seja, à medida que avança, Oneide, vai manifestando a luz, mas com intensidade total quando na nova Terra. Estamos avançando para a nova Terra. Aleluia. Agora essa questão, né, que todos teremos que enfrentar a hora do juízo, isso já está ocorrendo de alguma forma, não está, Shimon? Está ocorrendo. Gostei da sua, muito sábia a sua colocação. Está ocorrendo. Por isso que o período, Oneide, é daquela frase: quem é justo, hein? Faça justiça ainda. E quem é injusto, E na prática da injustiça. agora eu lhe pergunto, há como um tipo de indivíduo como Ayatollah se converter? Eu vou dar um exemplo, então. Um tal de um Ayatollah Khomeini, existe possibilidade dele se converter ao Eterno? Não. Não. Por quê? Eu quero ver uma resposta bonita. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas estão sendo induzidas pelo demônio mesmo, pelo capeta. Tá, mas não é essa a resposta. Por que eles não aceitarão mais a luz de jeito nenhum? Eu quero a resposta. Eu ensinei no início. Não, são filhos do maligno. São filhos do maligno. Mas não é essa a resposta. Por quê? Porque já completou os 50? Porque já completou os 50. Não tem mais jeito para eles. Não há mais jeito. Eles tiveram todas as chances, né? Eles nunca, né? Não quiseram, né? Eles querem peitar mesmo, né? O Eterno, né? Não querem. E outra, a suspeita que o líder do Irã parece que já mataram ele, viu? Ele não sai em televisão, não aparece, é só a foto dele e um porta-voz dele, fazendo medo. Israel vai passar a noite, é a última noite de Israel, fazendo medo. Não tenho medo. Tá? Baruch Hashem. Shimon, mas a questão é a seguinte: tudo bem, né? Que ele já não exista, tudo mais. Essa Ninguém foi sabe. talvez ninguém sabe, mas é a primeira frente, vamos dizer assim, da situação. Mas as outras frentes que não são menos terríveis é das pessoas que fizeram um pacto com eles e que pensam da mesma forma e que não vão mudar de ideia também, né? E que vai formar aí uma oposição tão grande quanto, né? Eu imagino. Vai. Mas não adianta. E isso é com todos, viu, gente? Igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Adventista, eles estão já no nível muito elevado. Pode falar o que quiser, pode querer fazer o que quiser, mas está tudo na mão do Altíssimo. O Altíssimo está no comando. Ô, Pierre. Não tem moral. Ninguém pode vencê-lo. Quem pode vencer Adonai? Ninguém. Então, nós estamos em paz. Nós estamos do lado dele, então está tudo na mão dele.
Sim, senhor Farney, diga. Essa situação aí mostra que às vezes o cabra já fez 50 e ainda está vivo ainda aí, né? Não, vivo vai ficar até o fim, até a execução. O juízo vai ser Igual, agora. A igual, execução por do juízo exemplo, vai ser igual, agora. por exemplo, um cara que é petista e está vendo tudo que está acontecendo, e o cara continua apoiando o PT, entendeu? Porque Ele pode ter sido, ele pode ter já alcançado alcançou, já os 50, né? já E alcançou por os isso que não 50. muda, né? Por isso que não A muda, né? mente já está cauterizada. Vamos lá, quem foi que alcançou os 50? Quem alcançou os 50 são pessoas que a mente já cauterizou, Está dominada. dominada. Não presta, não entra mais nada. A lavagem cerebral é completa. A pessoa não tem mais jeito. Só a morte. Só a morte e o Sheol segue ele. Amém? Então, prezados telespectadores, que o Eterno vos dê shalom. Quantos foram abençoados com esta live? Quantos foram abençoados com esta live? Vocês entenderam a grandeza desta live de hoje? Baruch Hashem, que esta live foi muito importante para crescimento de sua alma. Um abraço, então, para todos vocês. Desde já, um Shabbat Shalom para o Neide, Douglas, né? Para todos vocês, tio Farney, que o Eterno possa abençoar também a Paulo, Josué, Isolete, tá? Um abraço aí na prima, que tá muito frio aí, né, prima? Muito frio. Milton, Sérgio, um abraço para ele e a Hoje não tá família. muito frio, não. Tá bom. Oh, mas que você já tem um couro de jacaré. Aguenta mesmo. Que bom que aí não tá tão frio, viu? Que bom. Já Não, agora já as 2 semanas passadas tá bem frio. bem frio, né? Olha aí. Bem, Baruch Hashem, gente, não se esqueçam de a internet nossa já venceu, já renovei, né? E dependo de vocês para a gente colocar no ar as outras plataformas que a gente quer jogar pela Hesed do Eterno. Nós vamos também colocar na internet em outro telefone para fazer para o YouTube e temos que fazer a obra do Eterno. Concorda comigo, gente? Vamos fazer a obra do Eterno o máximo que nós pudermos fazer. Baruch Hashem. Bom, queridos, em qualquer notícia extraordinária, a gente vai voltar aqui sem marcar. Podemos fazer isso? Tá, Neide? Vamos fazer assim? Sem marcar. Qualquer hora. Sim. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Amém? Bom, um abraço aí para o Paulo, Douglas. Cadê o Santos? O Santos, nunca mais viu o Santos, gente. O Santos desapareceu, né? Então, que o Eterno possa abençoar a todos com a sua shalom. Amém? Shalom, shalom a todos. Que o Eterno nos abençoe e os guarde.